Então, vamos iniciar o nosso módulo de noções de redes de computadores com a definição do que seria uma rede de computadores. Bem, observem que constitui uma rede de computadores uma conexão física e lógica de dois ou mais computadores para permitir o compartilhamento de recursos e a troca de informações entre si. Essa imagem que vocês estão vendo aí logo abaixo, eu acho que ela demonstra bem essa definição que eu acabei de falar. Observem que nós temos aí 4 computadores, um desses computadores tem uma impressora ligada e no meio nós temos um equipamento em verde aí. Esse equipamento é importante que vocês percebam que é através dele que os computadores vão se comunicar. Por ora, esse equipamento que alguns de vocês ou muitos de vocês conhecem é o hub. A gente vai falar de equipamentos de rede nesse nosso módulo mais na frente, numa videoaula mais à frente, ok, pessoal? Então, veja, é importante também destacar que possa ser trazida numa prova conexão física e lógica, pessoal. Duas palavras importantes. A imagem mostra que os computadores estão ligados através de um meio de comunicação, a conexão física, né? Mas é importante dizer que existem tecnologias que vão permitir que os computadores se comuniquem, porém sem uma conexão física, usando, por exemplo, tecnologias sem fio, tecnologias wireless. Mas há uma comunicação porque há troca de informações. E isso a gente dá o nome de conexão lógica. Ok? Então, é importante aí que vocês percebam que a conexão pode ser tanto física e lógica como apenas lógica, dependendo da tecnologia que nós temos. E para ser considerado rede de computadores, basta que apenas 2 equipamentos possam estar se comunicando. A partir de então, a gente já considera uma rede de computadores. Ok? Vamos falar das principais características das redes de computadores. Por que elas existem? Bem, ao contrário dos computadores ligados em rede, a gente tem os computadores sozinhos, que a gente denomina de stand-alone. É um termo técnico, não sei se vocês já viram em concurso. Vocês observem que eu estou colocando aí para vocês esse termo, para quem não conhecia, poder anotar. Ok, vejam, diferentemente dos computadores que existem sozinhos, e eles basicamente vão permitir que as pessoas usem os softwares, os programas que estão instalados neles, quando os computadores eles passam a estar dentro de uma rede, ele tem características que são peculiares em função dessa característica. Por exemplo, o compartilhamento de recursos. E esses recursos eles podem ser tanto de hardware. Quando eu falo hardware, estou falando da parte física, ou seja, eu estou falando de compartilhamento de impressoras, eu estou falando de compartilhamento, por exemplo, de drives de CD, DVD. Ok, pessoal? Vejam, a imagem que eu mostrei no slide anterior tinha um computador apenas com uma impressora, mas graças a essa característica, todos os demais computadores poderiam imprimir desde que aquela impressora estivesse compartilhada. E não são apenas compartilhamento de dispositivos de hardware. Nós temos também compartilhamento de pastas e arquivos, ou seja, compartilhamento de informações. Então, no momento que você está dentro de uma rede, é possível acessar, desde que haja permissão para isso, informações que estão armazenadas em outros computadores na rede, desde que essas informações estejam compartilhadas. Então, essa palavrinha compartilhamento ela é muito importante dentro do contexto de redes de computadores. Uma outra característica que nós temos é o intercâmbio de informações. Ou seja, eu acho que pela própria definição que eu comentei com vocês anteriormente, né, que as redes de computadores possibilitam essa troca de informações, esse intercâmbio de informações. Bem, uma outra característica que nós temos é a definição de níveis ou diferentes níveis de acesso à informação, provendo mais segurança e uma melhor organização do trabalho. O que é que significa isso? No momento que você tem os computadores em rede, como eu falei para vocês anteriormente, né, os computadores eles podem ser acessados, né, por usuários que estão em outros computadores dentro de uma rede de computadores. Bem, o fato é, muitas vezes, quando você está dentro de uma empresa, dentro de uma organização que possui uma rede de computadores, há muitas informações que muitas vezes são confidenciais, são informações estratégicas, por exemplo. E aí, no momento que você
tem uma rede de computadores e dentro de alguns desses computadores existem informações estratégicas, você tem que se preocupar em quem vai acessar essas informações. Então, no momento que você está trabalhando em rede, você tem que se preocupar não apenas com o acesso físico àquele computador, mas com o acesso lógico, o acesso que vem de fora, o acesso que vem pela rede. E há sistemas operacionais de rede, por exemplo, o Windows Server, que vai possibilitar que você defina, dentro de uma política de segurança na instituição, diferentes níveis de acesso à informação. Então, dependendo dessa política, vai ter informações ou pastas que vão ter permissão somente de leitura, vão ter outras informações que vão ter permissão de leitura e gravação para um determinado setor, mas para outro não. Vai ter outras informações que vai ter um acesso negado para um setor, porém para outro não. É muito comum que as informações do setor financeiro fiquem restritas a quem faz parte do setor e à direção. Então, quem está, por exemplo, no RH, quem está, por exemplo, no operacional, não deveria ter acesso a essas informações. Ok? Então, isso é uma característica. Você tem os computadores em rede, então tem que se preocupar com o acesso que vem de fora. E, por fim, uma outra característica importante que nós temos aí é a administração e suporte centralizados. Ou seja, muitas vezes, dentro de uma política, né, de segurança ou de uso, né, da rede, a direção muitas vezes define, por exemplo, que o antivírus que vai ser utilizado na instituição vai ser o antivírus X. Então, significa dizer que o pessoal que trabalha administrando a rede vai ter que sair instalando, por exemplo, aquele antivírus em cada uma das máquinas? Muitas vezes não. Por quê? Justamente por essa característica. Muitas vezes essa instalação é feita toda ela remotamente, evitando, né, do pessoal que presta suporte sair de computador em computador instalando. Muitas vezes também, ao contrário, desinstalação de softwares que não são permitidos dentro da instituição. Então, isso muitas vezes é feito também a partir de uma administração centralizada. Quer dizer, todos os usuários que vão se logar na rede, né, vão acessar a rede, quer dizer, os usuários vão precisar lá digitar o login, vão precisar digitar a senha, vão acessar a rede e na hora de acessar a rede existem esses scripts que são arquivos que vão realizar alguns procedimentos na hora que você está fazendo o logon, o acesso à rede. E entre outras tarefas, atividades, nós temos aí a desinstalação de determinados softwares, a instalação de um antivírus, a atualização de um antivírus, a definição, por exemplo, da área de trabalho, entre outras coisas. Então, isso é feito de forma centralizada, o que facilita a administração quando você tem vários computadores trabalhando dentro de uma rede. Ok, pessoal? Beleza? Vamos para a próxima? Bem, agora a gente vai falar do conceito de protocolo. O que é o protocolo, professor? Protocolo, aqui no nosso contexto de redes de computadores, é a linguagem de comunicação usada entre esses equipamentos, entre esses computadores. Computadores, no caso, qualquer tipo, né, de equipamento que está dentro, né, de uma rede de computadores, não apenas os computadores, mas hoje os smartphones, os tablets, enfim. Bem, pessoal, da mesma forma que há uma linguagem de comunicação entre nós, seres humanos, certo? Há uma linguagem de comunicação também entre os computadores. Então, para facilitar o entendimento, imagine o seguinte. Nós aqui no Brasil falamos o português. Então, na hora que eu falo, né, me comunico, me dirijo a alguém falando português, esse alguém vai entender, porque ele também entende português. Se eu falasse uma outra língua, eu poderia ter conhecimento de uma outra língua, de um outro protocolo, fazendo uma associação, por exemplo, inglês, eu poderia me remeter a alguém em inglês e esse alguém poderia não entender. Ou seja, para que haja comunicação entre as pessoas, é necessário que as duas pessoas envolvidas na comunicação conheçam do mesmo protocolo, da mesma linguagem. A mesma coisa é com os computadores. E aí, veja, nós temos como exemplos de protocolos esses que eu coloquei aí para vocês. Observem que eu destaquei em negrito o TCP/IP ou TCP/IP,
que nada mais é do que um conjunto de computadores padrão para acesso à internet. Pessoal, conjunto de protocolos, ou seja, TCP/IP não é apenas um protocolo. Ainda neste módulo, nós entraremos em detalhes para falar de diversos protocolos que compõem, né, a pilha de protocolos TCP/IP. Não se preocupem que nós vamos entrar em detalhes. Hoje, os concursos não exigem muito mais de que vocês exige muito mais do que simplesmente ter conhecimento do TCP/IP de uma forma genérica. Mas não, é necessário que você conheça mais detalhadamente um pouco que conjunto de protocolos e quais as finalidades de cada um deles dentro dessa pilha pode realizar. Outro protocolo que nós temos é o IPX/SPX, que é um protocolo usado nas redes Netware. Talvez alguém ou muitos de vocês não tenham ouvido falar, mas durante algum tempo esse sistema operacional de rede, a Netware, foi bastante utilizado. É um sistema operacional pertencente à Novell, que era a empresa, né, que era responsável por esse sistema. Ok? Hoje em dia praticamente não é mais utilizado, caiu em desuso. Um outro protocolo que também caiu em desuso, mas foi utilizado principalmente nas redes Windows, era o NetBEUI, desenvolvido pela IBM. Tinha a limitação de ser usado apenas em redes com 256 computadores ou máquinas, e uma outra restrição é que o protocolo era não roteável. O que é que significa ser roteável, professor? Pessoal, nós vamos falar ainda nesse nosso módulo, numa videoaula mais à frente, de um equipamento chamado de roteador. E nós vamos ver o conceito de roteamento. Por hora, é importante que vocês entendam que roteamento tem a ver com rota, definição de rota, escolha da melhor rota, enfim. Certo? Lá na frente, quando a gente estiver falando de roteador, nós vamos falar de roteamento e vocês vão lembrar desse slide aqui e vai ficar mais claro para vocês. Mas é importante que vocês entendam aí que o NetBEUI não roteável. Faz algum tempo que eu não vejo questões falando desses dois protocolos que eu citei para vocês agora, o IPX/SPX e o NetBEUI. A nossa concentração aqui vai ser em cima de TCP/IP, ok? Tanto é que nós vamos entrar em detalhes. Então, vejam, os computadores estão lá ligados fisicamente em redes ou logicamente, mas para que haja comunicação é necessária uma linguagem de comunicação. E essa linguagem é tecnicamente chamada de protocolo. O mais famoso desses protocolos é o TCP/IP. Beleza? Então, vamos avançar. Agora a gente vai falar sobre a unidade de medida para o tráfego nas redes. Quando a gente está trafegando informações pelas redes, há uma unidade, né, que é utilizada para medir essa capacidade de transmissão nas redes, ou largura de banda, que é muito comum a gente ouvir falar. Eu acho que alguns ou muitos de vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, largura de banda, ou seja, é a capacidade de transmissão das redes. E a unidade que mede essa capacidade de transmissão é o bps, que significa bits por segundo. Cuidado para não confundir com byte, né, que é a unidade usada para medir o tamanho dos arquivos, a capacidade das memórias de armazenamento ou a capacidade das memórias de uma forma geral. A gente não está falando aqui de capacidade de memória, a gente não está falando de unidade básica, né, para medir a informação, mas estamos falando aqui da capacidade, da unidade de medida padrão para transmissão de dados pela rede. Ok? Então, essa unidade é o bps, bits por segundo. E aí, assim como acontece com byte, que tem a sua relação com os múltiplos, né, o kilobyte, o megabyte, etc., acontece a mesma coisa com o bps, ou seja, os bits por segundo. A relação, vocês estão vendo aí, 1000 bits por segundo equivale a 1 kilobit por segundo. 1000 kilobits por segundo é igual a 1 megabit por segundo. 1000 megabits por segundo é igual a 1 gigabit por segundo e assim sucessivamente. Lembrando que quanto maior a quantidade de bits por segundo,
evidentemente que maior vai ser a capacidade de transmissão, né, e, consequentemente, melhor será o serviço prestado, né, dentro daquela rede, evidentemente. Agora, lembre-se que se você quiser converter esses valores de bits por segundo em bytes por segundo, para você entender melhor, já que você conhece a relação que existe com relação às capacidades de memória, por exemplo, então você vai ter que fazer o quê? Dividir por 8. Então, se você tem, por exemplo, 1 kilobit por segundo, que é 1000 bits por segundo, dividido por 8 vai dar 125 bytes por segundo. E eu já vi questão de prova colocando, exigindo que você soubesse, né, é, de como converter esses valores entre as unidades. Então, fica aí o recado. Ok, pessoal? Então, tá claro? Só para exemplificar aqui um outro caso, vocês que acessam vocês que possuem serviço de acesso à internet em banda larga, a gente vai falar disso mais na frente, mas muitas vezes as pessoas chegam para você e dizem: qual é a velocidade que você possui de acesso à internet? Aí muitas vezes as pessoas dizem: a minha velocidade é 10 mega. Mega o quê? Megabit por segundo. Ok? Só para deixar isso claro aí para vocês. Ok, então, pessoal, estamos finalizando aqui essa nossa videoaula e daqui a pouco voltamos para darmos continuidade com a classificação das redes. Até lá!